Sim, Senhor. Te louvamos, te glorificamos, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Como disse a tua serva, Senhor, mais um mês está indo. Porque, Senhor, o mês passado veio a nós a memória da obra da tua cruz, através da ceia do Senhor. E este mês estamos aqui de novo, Senhor. Então, para nós que somos cristãos, mais um mês está indo. Sim, Senhor. E que foi realizado neste mês, acerca do teu reino, acerca da tua verdade, acerca da tua justiça, acerca da tua palavra, acerca do teu amor, acerca, Senhor, das tuas verdades. O que foi encontrado em falta nas nossas vidas, Senhor, em mais esse mês que se foi. Oh, Pai querido, que possamos despertar, que possamos acordar, que possamos compreender, Senhor, que a nossa vida, ela tem sido medida segundo a tua palavra, Senhor. E o que a tua palavra tem sido para nós. Traga mesmo, Espírito Santo, no dia de hoje, toda a memória necessária dessa obra maravilhosa da cruz, desta verdade única na tua presença. Fale mesmo aos nossos corações, ensina-nos mesmo, Senhor, e nos corrija, Senhor, para que possamos não ser pegos desprevenidos, ou sofrer todo o julgamento do último dia, Senhor. Nos consola, nos orienta, nos dê a certeza, nos traga a compreensão e a afirmação da tua palavra, Senhor, nos nossos corações. Que possamos agir como a tua palavra nos ensina. Não é por força, não é por violência, mas é para o teu Santo Espírito, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor se torne nosso orientador, nosso tutor, Senhor. Nos traga todo o consolo necessário de toda ação, atitude, de todo gesto ou palavra, Senhor, ou de toda estrutura ou construção que queremos realizar na nossa vida nessa terra, Senhor. Que Ele traga, Senhor, essa orientação devida, esse consolo necessário, para que possamos te glorificar, te exaltar, e para que essa terra saiba, Senhor, e para que essa terra saiba que ela está cheia da tua glória. É de fé em fé, Senhor, é de graça em graça, Senhor, é de verdade em verdade, que assim tem que ser a nossa vida. Obrigado, Senhor, e que esse mês, que para nós como cristãos se finda hoje participando do teu corpo e do teu sangue, tenha liberdade de trazer à nossa memória o que é necessário, Senhor, ser tirado, arrancado, destruído da nossa vida, que tem nos impedido de viver uma vida plena na tua presença. Porque o Senhor tem uma medida, profundidade, largura e comprimento para nos dar acerca do teu reino, da plenitude da tua graça, da tua verdade, do teu amor e da tua misericórdia. Te louvamos, Deus Pai, em Cristo Jesus oramos e te agradecemos por esta manhã, e que a tua palavra fale aos nossos corações, e que tudo seja para a tua honra, tua glória, teu louvor, tua verdade e tua justiça. E você, como igreja que crê, diga graças a Deus. Diga amém, Jesus. Amém, Jesus.
Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Se assente em Cristo Jesus, vocês que estão nos acompanhando pela rede social, também se assente, preste bastante atenção. Não deixa nada agora, tanto aqui na casa de oração, como você nos acompanhando pelas redes sociais, não deixe nada tirar a tua atenção. O evangelho de hoje é o evangelho de João e o capítulo é capítulo 1. Vamos entender um pouquinho, porque tudo que nós vamos fazer hoje começou aqui, no evangelho, ou seja, na vida deste homem, chamado João Batista. A própria palavra dá testemunho dele, o próprio Cristo fala sobre ele, falando que ele foi o anjo enviado por Deus para preparar o caminho para o Filho, para Cristo Jesus, para que pudesse eu e você hoje experimentarmos essa salvação. Uma vida eterna com Deus Pai Todo-Poderoso. Então, João Batista, ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. João Batista compreendeu o que ele tinha que ser nesta vida e aqui nesta terra. Isso cabe a cada um de nós. Paulo cita nas cartas dele que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, se somos hoje, queremos ser hoje e declaramos Deus como nosso Pai, porque Jesus Cristo nos fez e nos capacitou a se tornar de novo filhos de Deus, porque estávamos destituídos da glória. O pecado dominou o mundo. E o pecado até hoje domina o mundo. Nós só somos livres do pecado por causa de Cristo Jesus. A oração de Jesus Cristo foi muito clara. A intercessão que Jesus Cristo fez por nós, por cada um de nós, foi muito clara. Diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor livre eles do maligno. Então Jesus Cristo na sua oração já deixa muito claro que o mundo está dominado pelo maligno. Tudo que acontece no mundo, de circunstâncias erradas, ou de sofrimento ou condição contra o ser humano, é maligno. Entenda isso. Um filho de Deus, ele não tem condições de pegar uma arma e dar, e matar, e tirar a vida de alguém. Isso está explícito na Escritura Sagrada, quando Pedro pegou aquela espada e cortou a orelha de Malco. Ou seja, Jesus Cristo repreendeu e disse que ele não tinha que fazer aquilo. Porque o próprio Cristo diz, eu podia orar ao Pai e uma legião de anjos desceria aqui e resolveria o problema. Então todo condicionante de destruição é o homem sendo levado pelo maligno. Entenda isso. E a gente podia olhar também para a vida de Jesus Cristo. Ele mesmo diz, eu não vim julgar, eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu não vim matar, eu vim dar vida. A graça é isso. O valor imerecido para todo e qualquer ser humano. A graça é isso que é o retorno de volta para a origem, sendo e se tornando filhos de Deus. Mas essa graça, ela só é encontrada e eu e você só podemos desfrutar dela em Cristo Jesus. Tudo está nele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então João Batista diz lá no versículo 19, João dá testemunho de João Batista no versículo 19, do capítulo 1 do evangelho dele, dizendo o seguinte:
os líderes judaicos enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Ele confessou sem rodeios: eu não sou o quem? O Cristo. Disse: nesse caso, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, não sou, respondeu. Você é o profeta? Não, respondeu ele outra vez. Então quem é você? Diga-nos, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que tem você a dizer de si mesmo? João respondeu, versículo 23. Citando as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama onde? No deserto. Prepare um caminho, o quê? Para o Senhor. Então aqueles que foram enviados pelos fariseus perguntaram-lhe: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João lhes disse: eu simplesmente batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês nunca conheceram, que vem depois de mim, e eu não sou digno que de desamarrar as correias das sandálias dele. Aleluia. Isso aconteceu em Betânia, uma aldeia do outro lado do Rio Jordão, onde João estava o quê? Batizando. Quando indagaram para João quem ele era, para João Batista: tá, se você não é Jesus Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta, então quem você é? E por que você batiza? E a resposta de João Batista foi muito claro quando perguntaram quem ele era. Ele não falou de si, entendeu? Ele não falou de si mesmo. Ele falou daquilo que a palavra dizia, quem ele era. É isso que nós temos que entender na nossa vida cristã. Eu não tenho que falar de mim. Eu tenho que viver e declarar aquilo que a palavra diz que eu sou. Entenda isso. João não fala: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, não. João cita um versículo bíblico, uma profecia de Isaías a respeito da vida dele aqui nessa terra. Ou seja, ele diz: eu sou a voz que clama onde? No deserto. Então, João Batista estava dizendo: eu venho, estou anunciando, estou declarando algo que sacia a sede. Amados, preste atenção. O único que pode saciar toda e qualquer condição da nossa vida é Jesus Cristo. Entenda isso. João Batista dizia: olha, eu estou vindo para declarar algo que sacia a sede de vocês. Vocês estão secos como um deserto, sem resposta, sem vida como um deserto. Estão caminhando e perdidos, sem direção, sem condição nenhuma. Vocês nem sabem para onde vocês vão. Essa é a verdade. Todo ser humano que está distante de Cristo Jesus nem sabe para onde está indo. Ele fica, infelizmente, me perdoe dizer, fica dando volta em círculo. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe de nada. Por isso que muitas pessoas se desesperam na hora da angústia da morte, porque não tem condições nenhuma de saber quem é e para onde está indo. Porque a identidade se perde quando o pecado domina. Entenda isso. João Batista tinha identidade, sabia quem ele era, porque ele não estava perdido.
A palavra de Deus o orientava. A palavra de Deus era o alimento que ele precisava. A profecia de Isaías era a condição de João Batista. Ele não precisava de mais nada, só daquilo. Ele não precisava de mais nada, só da palavra, a qual consolou o coração dele. Ele era preenchido e completo. Ele era, me desculpe a expressão, resolvido nessa vida. E muitas vezes, nós nos perdemos por causa disso. Muitas vezes, angústias tomam conta por causa disso. A ansiedade toma conta por causa disso. O medo toma conta por causa disso. Muitas vezes, feridas tomam conta da nossa vida por causa disso. Muitas vezes, pessoas paralisam-se no tempo, ou seja, não tem uma vida produtiva ou não consegue avançar porque está parado no tempo, porque não deixa as coisas que para trás ficaram, como disse o Senhor. Ei, para trás ficaram. Tem que prosseguir para o alvo. Há uma promessa, há uma palavra, e as pessoas se paralisaram em condições de 20, 30, 50, 60 anos atrás. A vida está quase findando, e esta pessoa está parada. Não consegue alcançar nada, não consegue se desenvolver como pessoa. E o interessante é que aquilo que eu tenho como verdade, infelizmente, é aquilo que as pessoas verão em mim. Eles queriam a resposta. E João Batista foi claro e objetivo. Ele falou, opa, eu não sou nenhum desses. Eu sou aquilo que Isaías declarou. Eu clamo no deserto. Eu sou a voz que clamo no deserto. E eu vim para preparar um caminho para o Senhor. Não importa se esse caminho vai me levar a uma prisão. Não importa se esse caminho vai me levar a uma rejeição. Não importa se esse caminho vai fazer as pessoas desejarem a minha cabeça. Não importa se o meu final é a minha cabeça decapitada. Eu vim para preparar o caminho e não estou preocupado com o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu vou continuar clamando. Então, amada igreja, João Batista disse, eu batizo com água, mas virá alguém. Mas virá alguém que vocês nunca conheceram. Que vocês nunca conheceram. Eu creio que hoje o Senhor nos chama para um tempo de conhecer a Ele. Tudo que a gente faz, ou condiciona a nossa vida aqui nessa terra como cristão, é para conhecer o Senhor. E hoje o Senhor nos chama a conhecê-lo. Porque eu posso ter 10, 15, 20 anos, 30, 40, 50 anos, andando com Cristo e não conhecê-lo. Declarando o nome dele e não conhecê-lo. Praticando a palavra dele e não conhecê-lo. Jesus Cristo permitiu João Batista conhecê-lo. E João Batista desejou conhecer Jesus Cristo. O Senhor só pode nos revelar a partir do momento que a gente queira conhecê-lo. Aqueles que vieram indagar João Batista eram pessoas que conheciam a palavra. Eles não tinham que ter dúvida das palavras de João Batista. Porque aquilo que João Batista proferiu, eles proferiam. Aquilo que João Batista declarou naquele dia,
a respeito do versículo de Isaías, eles ensinavam. Eles tinham conhecimento da palavra. Mas não aceitaram o Senhor dela. Entenda isso. Eu posso estar andando com Cristo e não conhecê-lo, porque ainda não aceitei a palavra dele. Olha que coisa tremenda. O versículo de número 14, voltando aí, desse mesmo capítulo 1, diz o seguinte: aquele que é o quê? A palavra. Tornou-se um ser humano e morou aqui aonde? Na terra entre nós. Cheio de quê? De graça e de verdade. E vimos a sua o quê? Glória. A glória do Filho único de quem? Do Pai Celeste. João mostrou Cristo a quem? Ao povo. E o que João Batista falou de Jesus Cristo ao povo? O que a voz que clamava no deserto falava? Dizia o seguinte: este é aquele a respeito de quem eu estava falando, quando disse, está para chegar alguém, que é muitíssimo mais importante do que eu, porque ele já existia muito antes de mim. Todos nós temos tirado proveito das ricas dádivas que ele nos trouxe, dádiva sobre dádiva. João Batista dizia: olha, todo ser humano tira proveito da rica graça que Cristo nos trouxe, graça sobre graça. Até aquele que nega Cristo Jesus é alcançado com essa graça. Porque enquanto tem fôlego de vida, a graça está sobre a vida da pessoa, para que ela possa aceitar o dono da graça. Entenda isso. E aí João Batista continua dizendo: porque Moisés nos deu a lei, enquanto Cristo ou Jesus Cristo nos trouxe a graça e o quê? E a verdade. Ninguém jamais viu realmente a Deus. Porém o seu Filho único certamente o quê? O viu. Porque ele vive com o Pai e o tornou o quê? Conhecido. Então João Batista estava dizendo: olha, Cristo veio dos céus. O único que pode nos apresentar ao Pai é Ele. Eu só posso me tornar filho de Deus se Cristo for meu Senhor. Se Ele me apresentar ao Pai. Entenda isso. Ele é a palavra, o verbo. Ele é. Mas Ele deixou tudo isso para nos apresentar o plano do Pai. Somente isso. O plano do Pai. Só isso. Destituiu da sua glória. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Se você pegar desde o versículo 1, você vai entender isso. Porque Ele era no princípio o verbo se fez carne. E o verbo se fez palavra. Porque aquele que era a palavra e que estava com Deus habitou no nosso meio. Então, desde o princípio, João Batista mesmo diz, Ele já existia. E Ele é tudo pelo qual Deus fez e construiu, e constituiu. Tudo que os teus olhos veem, foi feito por Ele. E para Ele. Inclusive, aquele reflexo
que aparece no espelho quando você está olhando para Ele. Você foi feito por Ele e para Ele. Eu fui feito por Ele e para Ele. Então, se a minha vida está vazia, é porque eu estou longe daquele que me constituiu. Volta, corre, não perca mais tempo. Temos que entender isso. Se hoje nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, é justamente por causa disso. Por causa desse plano. Por causa dessa verdade. Ele é a palavra. E tudo foi feito por Ele. E Ele simplesmente veio para nos apresentar ao Pai, para nos reconciliar com o Pai de novo. Ele vem, experimenta a morte para nos reconciliar com o Pai. Ele vem, se destitui da tua glória para nos apresentar ao Pai. Ele vem, vai ao inferno, experimenta a condenação do pecado para simplesmente nos apresentar ao Pai. Para simplesmente mostrar quem é esse Deus maravilhoso. Quem é esse Deus amor. Como disse Paulo em Efésios 4. Ora, Ele desceu do céu. Ele veio a essa terra. Mas Ele foi até embaixo da terra por causa dos nossos pecados. Experimentou a morte por causa da iniquidade da humanidade. E eu e você fazemos parte dessa iniquidade. Ou seja, Ele deixa tudo. Ele experimenta o caos na vida do ser humano, o caos do ódio, o caos da ira, o caos de tudo. Da rejeição, o caos da humilhação. Tudo que um ser humano pode passar de caos, de ser rejeitado, Cristo Jesus fez, experimentou, bebeu o cálice, tão somente para nos apresentar ao Pai. Está escrito. Está escrito aqui. Ó. Ninguém jamais viu realmente a Deus, porém o seu Filho único certamente o viu. Porque Ele vive com o Pai. E o Pai o tornou o quê? Conhecido. Jesus Cristo apresenta para mim e para você a graça e a verdade. Agora cabe a mim e a você aceitá-lo. Ele jamais vai nos oprimir. Agora, como João Batista sabia a sua e conhecia a sua identidade, e não se preocupou naquilo que poderia acontecer com ele nesta vida, está na hora de nós aceitarmos a nossa identidade. E Jesus Cristo nos mostrou quem nós somos. Ou a gente seja um filho obediente, que honra o Pai, ou infelizmente, seremos o filho da perdição. Que não quis saber de honrar o Pai e se perdeu. Toda a resposta que eu preciso está em Jesus Cristo. Se eu não sou feliz, é porque eu não dei liberdade para Jesus Cristo me apresentar o Pai. Se me falta algo, é porque Jesus Cristo ainda não é Senhor da minha vida. Se eu tenho um vazio, é porque Jesus Cristo não se tornou quem Ele é para a minha vida. Tudo está nele e é para Ele. Tudo que foi feito por Ele e para Ele. Ele é a palavra.
Ele é o Verbo. Ele habitou no nosso meio, entre nós, como disse João Batista, tão somente e simplesmente para nos anunciar o amor do Pai. E o amor do Pai se resume em um versículo que o próprio Evangelho de João declara. Amando a cada um de nós, entregou o seu Filho. Jesus Cristo vem, anuncia. João Batista, conhecendo a sua identidade, prepara o caminho. Aí eu pergunto para mim e para você, que caminho eu e você estamos preparando para nós? Que caminho? Eu vou mais além. Que caminho eu e você estamos preparando para a nossa família, a qual a gente declara que tanto amamos? Que caminho? Que caminho eu e você estamos mostrando para a nossa descendência? Qual é o caminho que eu escolhi para a minha vida? Qual é o caminho? Qual é o caminho? João Batista deixou muito claro que ele preparava o caminho. E ele era uma voz que clamava onde? No deserto. Ele era uma voz que clamava em um lugar, ele mesmo diz, árido, deserto. Seco, deserto. E muitas vezes sem vida, deserto. Sem condição nenhuma, deserto. Ele mesmo estava dizendo, olha, Isaías disse que eu traria e falaria para um povo sem vida. Mas eu viria para preparar o caminho. E aqui eu quero encerrar falando algo para mim e para você. Não é aceitação. É a condição da nossa vida. Não importa quantos vão aceitar o caminho. O que importa é se a nossa vida está no caminho. Sabe por que eu digo isso? Eu digo isso porque não é por 100 anos viveu os planos de Deus e não teve aceitação. Mas ele estava no caminho. E digo mais, a porta abriu para ele. Entenda isso. Jesus Cristo mesmo declarava que a multidão vinha atrás dele por aquilo que ele oferecia. Mas eu digo algo. A porta abriu para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele estava no caminho. A porta abriu para João Batista. Porque ele estava no caminho. Entenda isso. Não é o teu final, é o teu começo. Como assim isso? Porque a nossa vida começa quando nós morremos. Entenda isso. Porque a nossa vida não finda quando a gente vai para o caixão ou para aquela vala, ou para aquele sepulcro. Ali começa a nossa vida eterna. Então, muitas vezes, o fim é o começo. Aproveite as oportunidades
que tem surgido na tua vida, não importa qual seja elas, de alegria ou de tristeza, o Senhor quer falar contigo. O Senhor quer falar contigo. Aproveita. Jonas aproveitou e pôde resgatar a vida dele que estava indo para o inferno. Aproveita. De repente, num tempo de tristeza, que você vai experimentar a alegria do Senhor para escrever o teu nome no livro da vida. Glória a Deus. De repente, é no tempo de tempestade que você vai experimentar o poder do Senhor. Entenda isso. E pode vir sobre a tua vida bonança. Agora, tudo isso só pode acontecer se estivermos em Cristo Jesus. Só pode acontecer se Deus se tornar nosso Pai. E só tem uma maneira. Sabe qual? Quando Ele se torna nosso Senhor. Quando nós renunciamos à nossa natureza humana. Vamos orar um pouco? Então fique a dica do Evangelho para nós. Fica a dica da palavra do Senhor para a nossa vida. Eu só posso vencer em Cristo Jesus. A minha vida está pautada em quê? Muitas vezes a gente se apega a certas condições que não deveria nem fazer parte da nossa vida. Isso nos machuca, nos fere e nos entristece. Vamos orar, preparando o nosso coração para depois participarmos do corpo e do sangue de Cristo Jesus e que essa palavra ela possa ter falado conosco. É de graça em graça. E a graça só pode fazer parte da nossa vida se estivermos em Cristo Jesus. Foi Ele que nos apresentou o Pai. Foi Ele que nos apresentou a graça do Pai. Ele é a graça do Pai. O valor imerecido para mim e para você. Até quando vamos continuar caminhando longe desse Deus? Até quando as nossas ações e atitudes não serão de acordo ou para o reino dele? Será que a gente não parou ainda para entender? As circunstâncias na vida de João Batista não o preocupavam. Porque ele tinha certeza da identidade dele. O final do fôlego de vida dele aqui nessa terra não era importante para ele. O que importava para ele era a eternidade. É disso que o Senhor quer falar conosco hoje. Qual é a tua identidade? Você já foi apresentado ao Pai? O Pai já foi apresentado a você. Isso tudo acontece através de Jesus Cristo. Eu só conheço o Pai se o Filho, se Jesus Cristo me mostrar. O Pai só me conhece se Jesus Cristo me mostrar, falar ao Pai, me apresentar ao Pai. Quem você tem sido? Quem nós temos sido? Como tem estado o nosso estado, a nossa vida? Como temos nos apresentado? Qual é a nossa condição, amada igreja? Como temos tido uma vida aqui nessa terra? Não adianta, tem que existir uma renúncia. Todos renunciaram.
todos aqueles que quiseram ter uma vida em Cristo Jesus e para Cristo Jesus, para que fosse apresentada ao Pai, e o Pai o conhecesse, para que conhecesse ao Pai, renunciaram. Tiveram que abandonar o passado, tiveram que botar um fim na vida mundana, tiveram que destruir, arrancar, eliminar da própria vida aquilo que era contrário à palavra, contrário às escrituras sagradas, porque tudo isso nos impede de conhecer o Pai e ser conhecido pelo Pai. Ele mesmo diz: eu vim, João Batista mesmo declara, eu vim preparar o caminho, ou seja, tinha uma condição para estar no caminho. Tem uma condição. Tem uma condição. Tem uma condição. Tem um processo e ele tem que ser aceito. Como ele mesmo disse para Jeremias: vai ao oleiro, eu quero lhe mostrar. Mesmo que o oleiro faça um vaso, e aquele vaso, na hora que está sendo feito, vem sobre ele a imperfeição e acaba estragando a moldura daquele vaso. O próprio Deus disse para Jeremias: o oleiro pega aquele barro e faz de novo o vaso. Assim sou eu com o meu povo. Quero tanto que eles se tornem esse barro nas minhas mãos, para que eu possa fazer o vaso de honra, o vaso perfeito e com condição de me alegrar, de me agradar, de me servir. Então eu só posso conhecer o Pai se o Filho me apresentar. Eu só posso conhecer o Deus Pai Todo-Poderoso se o Filho Jesus Cristo me apresentar. E o Pai só pode me conhecer se o Filho me apresentar. Tudo está em Cristo Jesus. Ele é tudo. E Ele mesmo diz que nós temos que abandonar os nossos pecados. Ele mesmo diz que nós temos que nos arrepender dos nossos erros e abandoná-los. Ele mesmo declarou que se nós não estivermos nele, não seremos limpos pela palavra desse Deus Pai Todo-Poderoso, e não poderemos ser frutíferos no reino dele. Muitas vezes não alcançamos o que é necessário, pela nossa própria impureza, pelas nossas próprias falhas, pelas nossas próprias estruturas impuras, que nos afasta dessa verdade. Ele mesmo disse que Ele é o nosso bom pastor. Até quando vamos negligenciar? O Senhor não nos chamou para julgarmos, o Senhor não nos chamou para condenarmos, o Senhor não nos chamou para mentirmos. O Senhor nos chamou para amar ao Deus Pai Todo-Poderoso e ao próximo. E por isso que Ele disse: tem uma capa, dê a túnica. Se pediram para caminhar uma milha, caminhe duas. Se bater numa face, entregue a outra. Se alguém está te maldizendo, bendize esta pessoa. Se alguém está te perseguindo, ore por ela. Oh, Debas.
Se tem algum inimigo teu necessitado de sede, dê um copo de água para ele. Oh Deus glorioso, apresenta-nos o Pai, Jesus Cristo. Apresenta-nos o Pai, para que possamos ser conhecidos dele, do Deus Pai Todo-Poderoso. Tira essa secura, essa iniquidade, essa improdutividade, essa infertilidade no reino do nosso Senhor, no reino do nosso Deus Pai. Limpa-nos, oh Espírito Santo, consola-nos em Cristo Jesus. Limpa-nos, Senhor, limpa-nos, Jesus Cristo. Possamos conhecer o Pai, possamos estar no caminho, vivendo a verdadeira identidade de filhos de Deus, como João Batista viveu. Fale conosco nesta manhã, continue nos ensinando, continue nos orientando.